Boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença de todos, em especial dos meus amigos de infância e talvez de outras vidas, penso, não sei, não é? Muito obrigado. Mas eu sei que todos nós estamos aqui à busca de algo muito maior, que é o nosso Mestre, que é conseguirmos extrair da nossa visão do Mestre a paz que a gente tanto sonha. Extrair de tudo que Ele nos deu e dá um caminho, uma forma de viver. E antes de começar, eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui que veio pela primeira vez. A senhora? São espíritas? Não. Tenho muita responsabilidade com vocês, então. E o comecinho em especial eu falarei para vocês. Todo mundo pode ouvir, tá? Mas para vocês em especial. Eu penso que a doutrina espírita, sem o Cristo, quase não serve para nada. Que a doutrina espírita é preciosa, com certeza, mas uma lente de aumento sobre o Cristo. Um instrumento que permite que a gente olhe ampliadamente a grandeza dessa luz, dessa sabedoria, desse amor que se expressa em tudo que o nosso Jesus disse e especialmente em tudo que Ele fez. E a doutrina, que o Espiritismo, que é chamado de doutrina, que é nada mais do que um conjunto de ideias, eu gosto muito de considerá-la uma forma de viver. Porque, para que serve um conjunto de ideias se não nos transformar? Para achar bonito? Para achar bonito, a gente acha tantas coisas bonitas, e que são, mas que não alteram a nossa vida. Quantas coisas bonitas que temos, que vemos, e que não nos tornam necessariamente mais felizes, nem nos tornam melhores. Vivemos, na verdade, hoje cercado de coisas belíssimas, fantásticas, feitas pela inteligência do homem, que evidentemente são menos bonitas que as coisas feitas pela bondade do nosso Pai. Então, se nós nos aproximamos das coisas belas, das coisas que nos emocionam, das coisas que nos fazem sentido, e não nos mobilizamos com elas, elas servem para bem poucas coisas. Elas nos foram entregues e são desaproveitadas. Então, quando nos aproximamos do Cristo, de qualquer forma, de qualquer corrente religiosa, e não nos permitimos transformar, e eu falo dessa forma propositalmente, porque o Cristo não nos transformará. Nós é que nos permitiremos transformar, se quisermos. Quando quisermos. Porque esse trabalho é individual. Esse trabalho nós vamos fazer. E é por isso que Ele declarou que cada um terá segundo o que faz, que pensa e sente. Cada um se construirá. Grandiosidade não nos falta. Não nos falta nenhuma grandiosidade. Nós temos todas. Nós temos toda a capacidade de crescermos e sermos felizes, de descobrir esses caminhos que parecem tão difíceis. O caminho da felicidade parece tão oculto, tão complexo, mas eu tenho a impressão de que isso não é verdade. Eu tenho a impressão, chego inclusive à conclusão que o caminho do Cristo é o mais fácil. Contrariando todas as ideias presentes sobre isso. Porque eu me canso de ouvir, mas é tão difícil.
Me canso de ouvir, não, mas é muito difícil. Sim, é difícil mesmo, mas sabem por quê? Porque a gente não quer. Não queremos a transformação. É só por isso. Defendo fortemente a ideia de que mudar, se transformar, não é difícil. Defendo fortemente essa ideia. Porque é muito cômoda a ideia de que o melhor caminho é difícil. É muito cômodo a ideia de que mudar, se transformar, evoluir e crescer é extremamente difícil de se fazer. Muito cômodo, vocês não acham? Alguém disse que é difícil, a gente adorou a desculpa e começamos a reproduzi-la ao longo do tempo. E não paramos para pensar que nós mudamos ao longo da vida, muitas vezes, querendo mudar, com muita facilidade, quando queremos. Não é verdade? Nos adaptamos quando queremos, com alegria até. Curioso, né? Curioso. Então, defendo, para vocês pensarem e rejeitarem se quiserem, de que não, mudar não é difícil, quando se quer mudar. E que o caminho do Cristo não é difícil. Por que ele faria um caminho difícil? Por que ele faria um caminho, se ele deseja a nossa felicidade, dificílimo de ser cumprido, onde pouquíssimos conseguem? Por quê? Que masoquismo? Que masoquismo? Ele nos ama ou não nos ama? Parece que ama, né? Então, por que ele não faria um caminho difícil? Eu não estou dizendo que ele não tem, que não é necessário o trabalho de percorrê-lo, sem dúvida. Mas também é difícil chegar até a periferia de Bauru a pé. Também é trabalhoso. Só que quando a gente quer e precisa, a gente vai. Porque é possível, é factível. Eu consigo chegar lá. Todos nós conseguimos. E veja que Bauru é relativamente plano. Nem tem tantas subidas assim. E se eu precisar, se entender que preciso, se entender que quero, que tenho vontade, eu irei e chegarei. Não é assim? Se não nos falta poder, se não nos falta capacidade, se não nos falta tempo, porque não nos falta tempo, nem jamais faltará, porque todas as linhas cristãs de pensamento declaram que nós somos imortais. Todas. Mas parece que nós não conseguimos transplantar essa informação para o nosso dia a dia. E continuamos a pensar de uma forma extremamente antiga, talvez cômoda também, de que nos diz que tudo chega ao fim, que tudo termina. Mas se tudo termina, para que somos imortais? Ou não somos? Será que Cristo errou? Ou a sua ressurreição não foi a nossa prova de que continuamos a existir para sempre? A própria ideia da existência de paraíso, purgatório e inferno nos diz que prosseguimos a viver. Mas o que é viver, então? Viver é pensar e sentir para sempre. E entendo que nós, para sempre, pensaremos e sentiremos. Que nunca mais nós deixaremos de sentir alguma coisa e de pensar o que quisermos. Significando, trazendo para a nossa vida, que não importa a idade que eu tenha, eu ainda posso ter sonhos, porque eu os realizarei.
De que se eu não puder, talvez, por falta de possibilidade nesse trecho do caminho, aprender coisas que quero muito, eu aprenderei amanhã. Que se eu fiz muita bobagem com um monte de gente, eu terei tempo para arrumar a bagunça, refazer os relacionamentos, aprofundar e aprimorar os relacionamentos e me tornar mais feliz, tornando também outros mais felizes. Nós temos tempo, gente. Nós somos imortais. Isso já é uma enorme, fantástica expressão do amor do Pai sobre nós, que nos dá tempo e, portanto, condições para caminharmos para cima, para prosseguirmos. Aprendizes que somos, um dia saberemos o que é necessário saber. Nos encontraremos com o nosso Pai. Encontraremos a felicidade total. Nos realizaremos integralmente. É desta forma que eu entendo as consequências de ser imortal. E nem precisaremos entrar em detalhes de como isso se daria. Melhor, se dará. São detalhes. Porque se eu tiver a convicção de que sou imortal e, portanto, indestrutível, como ser, substancialmente nunca nada me atacará. Substancialmente eu nunca desaparecerei. E eu sempre continuarei um ser autônomo. Sempre uma individualidade que me permitirá aprender, decidir crescer, descobrir, me maravilhar, ser feliz, ter paz, gerar felicidade, alegria nos corações ao meu redor. Me realizar. E como é bom pensar isso. Porque se eu penso que sou imortal, o meu medo diminui substancialmente. Porque me digam, se eu sou imortal, eu teria medo do quê? O que pode me fazer mal de verdade? De verdade. O que pode? Nada. Meu corpo? Um detalhe, não sou eu. Da mesma forma que essa camisa não sou eu, e se ela estragar, trocarei. Se o meu corpo estragar e ele estragará, eu prosseguirei. Não importa de que forma, porque sou imortal. Serei acolhido pelo Senhor, de alguma forma. No seu amor, como é possível pensar que Ele nos deixará ao léu, perdido? Como é possível pensar isso? Se nós, que somos tão imperfeitos, não deixamos assim com os nossos queridos filhos, não queremos que eles se percam e trabalhamos para que eles não se percam, porque o Pai, que fez tudo o que existe, mantém tudo funcionando, esqueceria de alguém. Então, gente, entendo que se a gente pudesse falar do Cristo, pouquíssimas coisas, eu considero talvez que as coisas mais importantes que a gente poderia dizer é, primeiro, nós somos imortais, como ele disse. Segundo, nós somos amados, até porque ele mostrou o quanto nos ama. Em diversas situações demonstrou, até chegou a prometer ao Senhor que ninguém se perderia, nem se perderá. Chegou a dizer que estará conosco através dos tempos, dizendo que estará conosco para sempre. Somos amados. E é muito estranho perceber que às vezes sermos amados não adianta grande coisa. Quando um coração, um de nós, não abre-se para receber este amor, este cuidado, esse carinho, não se abre e, portanto, não sente o amor do Pai. Se vê na vida completamente sozinho, solto, inseguro, ao léu. Sendo que se nos consideramos amados, e isso é uma decisão, essa é uma parte importante da minha fala. Ser amado, se sentir amado,
é uma decisão. E aí eu te pergunto, fazendo um parênteses, você já decidiu se sentir amado pela vida? Não? O que falta? Você já decidiu abrir-se a todo o contexto de amor de um pai por você? Porque ele também não fará isso. A decisão é sua. Somos autônomos. Somos livres, intimamente, amplamente livres. E a decisão é nossa. Quantas vezes nós falamos o pai me abandonou? Isso é ilógico. Não tem sentido essa expressão. Não é possível que o Senhor nos abandone. Não é possível. Porque se Ele cuida das árvores e das aves, como Ele disse nos seus versos, e de nós? E de nós, seus filhos, podemos dizer prediletos. Então, se eu não sinto o amor do Pai, sou eu que tenho uma dificuldade, sou eu que não decido, sou eu que me deixo aconselhar pela culpa orgulhosa, sou eu que olho muito mais os meus erros do que o meu progresso, do que a minha intenção, e etc. É minha decisão. Então, para finalizar a fala do Cristo, nós somos imortais, nós somos amados e nós somos capazes. Por que somos capazes? Por que eu posso falar, ou alguém pode falar com tal convicção de que nós somos capazes de sermos felizes? Eu me baseio na convicção de que somos filhos de Deus. E não faz sentido que um ser perfeito produza filhos imperfeitos. Não faz sentido. É ilógico. Se nós, tremendamente imperfeitos ainda, quando vamos produzir um vaso, uma obra, uma música, qualquer coisa, buscamos naturalmente nos esmerar para que todos os detalhes sejam impecáveis na nossa visão, no nosso entendimento. Se uma coisa sai errado, a gente quer fazer de novo desde o começo, porque nós queremos fazer obras perfeitas no nosso entendimento e no nosso nível. Nós, hein? Nós. E o Pai, que já demonstrou na natureza o seu nível de perfeição, o seu nível de criatividade fantástica, nos dando coisas absolutamente engenhosas, absolutamente belas, absolutamente sábias ao existirem. E nós? E nós? Filhos considerados e chamados pelo nome, conhecidos pelo nome, seríamos imperfeitos? Será que não foi por isso que Jesus nos disse: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai? Nos dizendo que nós precisamos nos esforçar no caminho que é Ele para alcançar essa perfeição. E o que será isso, afinal de contas? Senão o desenvolvimento pleno de tudo que está dentro de nós, de todas as sementes que estão dentro de nós, o nosso desabrochar pleno, o nosso crescimento interior em sabedoria, em amor, em inteligência e em tudo mais que o Pai permitirá certamente. Este é o Cristo. Este é o Cristo. Precisamos, será, de mais alguma coisa? Não consigo imaginar. O que mais que a gente precisa? Podíamos até ir embora já. O Maurício não deixa. Podemos até ir embora. Porque essas três questões são tão transformadoras, são brutalmente mobilizadoras dentro de nós, se e quando permitirmos. Bem, temos aí um livro.
ele não é um livro de histórias. Eu não sei escrever histórias. Mas ele contém reflexões, ele contém como eu vejo determinadas coisas. E talvez isso possa interessar a alguém. Eu submeto a vocês, a análise de vocês, aos critérios de vocês, as minhas ideias, a minha forma de ver a vida. E o porquê da vida. E o para quê das coisas, e das pessoas e das situações. É apenas isso. Nada mais que isso. 12 capítulos, que eu não chamo de capítulo, chamo de tríade, porque ele tem 3 partes importantes. Uma mensagem fantástica, que não é minha, claro. 3 reflexões, 3 textos meus, e no final, 4 perguntas impactantes. 4 perguntas difíceis, que evidentemente não precisam me mandar a resposta. Tá certo? É para vocês mesmos. Mas faço uma crítica aqui. Para que mais um livro? Precisamos? Sinceramente, quase acho que não. Temos alguns tão fantásticos. Temos o Evangelho. Ele deveria ser suficiente. Mas o Pai percebeu que ele não é. Não porque lhe falta alguma coisa. É porque a gente tem dificuldade para entender tudo que está ali mesmo. É tudo tão sintético, é tão profundo, que ainda nos falta condições de enxergar tudo. Não temos ainda suficientemente olhos de ver. Nem sabemos ler a natureza, onde também estão as leis divinas. Mas eu penso que, apesar de existirem muitos livros, a gente não tem utilizado os livros, penso, é minha ideia, de forma adequada. Sabem por quê? Porque a gente apenas está lendo os livros. Claro que alguém pode perguntar, mas livros não são para ler, hein? Não. Não são para lerem. Apenas. A gente só vai ler os livros? Mais nada? Eles só servem para isso? Eles só servem para nos contar alguma coisa que parece que não nos diz respeito? Será que alguns livros, estes que me refiro, não estão falando de nós? E mais importante, não estão falando para nós? Será que lá no Evangelho, voltando a ele, quando Jesus nos diz... Não, quando Jesus diz alguma coisa a Pedro, ou a Tiago, ele não está falando com o mundo inteiro? Quando Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, será que ele está pedindo isso apenas para Pedro? Não é possível que sim. Ele está falando com todos nós. Então existem alguns livros que a gente não pode ler como a gente lê um livro de geografia. Todo respeito à geografia. Extremamente importante, mas não é a mesma coisa. Porque a geografia fala de alguma coisa que existe fora de mim. Não diz de mim. Diz do mundo, da montanha, do vale, do rio. E é muito interessante. Mas existem livros, esses, os religiosos, podemos dizer assim, que eles estão falando comigo. E é impressionante que a gente lê os livros, eles falam conosco e a gente lê até o final. Como não permitindo que eles nos impactem, não permitindo que eles nos incomodem tantas vezes. Eu pergunto para vocês, voltando ao Evangelho, como é possível, depois de ler que nós temos que amar os nossos inimigos, amar, não é não matá-los mais, não é deixar de bater neles,
Não é não ter mágoa, é amar. E eu nem sei o que é isso. Ou seja, ele está me dizendo que eu devo fazer alguma coisa com os meus inimigos que eu nem sei o que é. E eu vou prosseguir a minha leitura, gente. Como é possível? Como é possível prosseguir a leitura? Se eu nem sequer concordo com isso. Porque eu quero bater nos meus inimigos. Muitas vezes. Como que eu prossigo a leitura? Me expliquem. Talvez, porque talvez a gente esteja lendo isso como a gente lê uma história de alguém. Uma história bonita, uma história emocionante. Como a gente lê o jornal, não é possível que a gente leia da mesma forma. Porque estes textos, luz em forma de letras, estão falando conosco. E é óbvio que eu não estou dizendo que o meu livro são luzes em forma de letra. Por favor, não chegue nessa conclusão. É apenas uma forma de ver que eu submeto a vocês, que eu espero muito que os incomode. Se não incomodar, talvez ele não tenha servido para nada. E para exemplificar, eu peço licença a todos vocês, para exemplificar como é grande, como eu entendo e penso que é mesmo imensa a bondade do nosso Pai, que não perde nenhuma oportunidade de nos ajudar, que não perde nenhuma chance de nos fazer ver o que não vemos, de nos despertar, nós que estamos adormecidos na vida, tantas vezes, generalizando, eu peço desculpas. Eu gostaria de ler algumas linhas, de uma forma talvez diferente, e eu peço desculpas se eu serei redundante. O pai, às vezes, usa de todos os recursos. Às vezes, aquela dúvida que a gente tem, aquele drama que a gente vive, aquela angústia que a gente carrega e que, ao acordar, a gente ora a Jesus e fala: Jesus, me ajude a entender o que está acontecendo, a entender por que estou doente, a entender por que o outro, por que eu, por que o mundo. Ele sempre responde. Por que ele não responderia se nos ama? Mas a gente vive tão distraído. Ele apela, coloca até a resposta no para-choque do caminhão, enquanto você espera o sinal abrir. E você não lê. Com a cabeça cheia de pensamentos tormentuosos, mastigando a mágoa, tentando digerir aquela dor, aquela angústia, aquele medo, e não vê. Quantas vezes? Quantas vezes a gente vem às palestras em busca da resposta? E a resposta chega e a gente não ouve. Ou então a resposta não está na palestra. Está lá na frente, ali no começo, quando a gente chega. Porque em muitas palestras, em muitas casas espíritas, em muitos templos religiosos, eles nos dão um papelzinho assim, né? Uma mensagem do Evangelho, de seja quem for. Olha só, bem pequena, não é? Eu vou ler algumas linhas. Essa mensagem é do Emmanuel, no livro Astronautas do Além, claro, escritas pelo nosso querido Chico Xavier. Vejam se aqui nós não temos a receita. Não é uma, é a. Tradução, talvez, na minha leitura do Evangelho, claro, totalmente coerente com o Cristo. Peço licença a vocês. Olha só o título. Vencerás. Vocês acham? Será que a gente se esqueceu de que o título é também para ser interpretado? Ele não está ali à toa. Ele também quer nos dizer alguma coisa. Sabe o que esse título está dizendo para cada um de nós, gente? Ele está levantando o dedo e falando assim: você vencerá.
Não é isso que está escrito? Vencerás. Não é uma pergunta. É uma afirmativa. É uma convicção. Mas você acredita nisso? Porque ele está falando com você. Você acredita nele? Ou melhor, em você? Não? Então não podemos continuar. Porque eu preciso saber por que eu não acredito nisso. Se alguém está me dizendo que eu vencerei, imaginem que eu sou um atleta, estou para começar a prova da maratona, e alguém diz para mim, você vencerá. Se eu não acreditar, talvez não adiante eu correr. Porque eu preciso saber se sou capaz de cumprir o trecho. Eu preciso saber. Eu preciso olhar para mim e saber se eu tenho forças, condições, desejo, enfim, todas as habilidades necessárias. E tem alguém aqui nos dizendo, você vencerá. Dá para continuar? Por que você não acreditaria? Só porque você faz algumas bobagens todos os dias? Só por isso? Só porque você não sabe perdoar, não sabe amar, não sabe agradecer, não sabe pedir por favor? Só por isso? Só porque você magoa, ofende, muitas vezes é antiético? Só por isso? Nós não venceremos? Será que o aluno... Não. Será que a criança de 4 anos é culpada porque não sabe ler? É culpada? Por que não é culpada? Por um simples motivo. Porque ela não aprendeu a ler. E por isso, ela de nada pode ser acusada. Nem culpa ela pode ter. Seria ilógico. E nós, já aprendemos a perdoar? Já nos formamos na escola do perdão? Já nos formamos na escola da vida? Já nos formamos na escola de saber amar? Eu não me formei. E isso significa que sim, eu vou errar. Muitas vezes eu vou querer errar. De tanto que eu preciso aprender. E por que eu me condenaria por isso? Por não saber. Alguém formado não pode errar. Um engenheiro formado que projeta uma ponte, a ponte não pode cair. Mas o aluno de 3º ano de engenharia civil, pode fazer uma ponte que caia no papel. Por que ele pode? Porque ele está aprendendo. Porque ele não passou por todas as provas que garantem que ele sabe. Que mostrem para ele mesmo que ele aprendeu de fato. E, portanto, pode passar de nível. E pode assumir mais responsabilidades. Mas nós nos condenamos por um orgulho infantil que já quer ser grande sem ter trilhado o caminho. Que já quer ter sucesso, aspas, muitas aspas. Ter sucesso na vida sem o esforço. Que quer ser aplaudido sem merecer. Nós somos aqueles que aceitamos os elogios imerecidos. Mas nós aceitamos os elogios imerecidos, mas achamos ruins das críticas corretas sobre nós. Nós somos bem estranhos. Pronto, encalhamos no título. O título é um mata-burro já. Sabe o que é mata-burro? Gustavo, você sabe. Sabe o que é mata-burro? Todo mundo sabe? Alguém não sabe? Os jovens talvez não saibam. Só para tirar dúvida eu vou dizer. Mata-burro, me corrijam. Mata-burro é um obstáculo ao burro, mas não é só ao burro. Ao cavalo, aos animais de 4 patas, animais de grande porte de 4 patas. É? Qual? Passa pelo mata-burro. O Gustavo, que entende, está me dizendo que alguns animais passam pelo mata-burro. Mata-burro é um obstáculo
que onde o animal tem medo de dar um passo, porque se ele der e cair no buraco que tem ali, que eu não vou explicar, ele quebra a pata, quebra a perna, e aí morre. Ou então, bem, se sofre, e ele percebe que ele não deve parar ali. Ou seja, um obstáculo. Esse título, para mim, talvez, se não confio em mim, talvez seja um obstáculo. E eu preciso respeitar os obstáculos. Eu preciso parar e pensar: por que eu não acredito que eu sou capaz de vencer? E se eu não sou capaz de vencer, por que eu estou correndo? Por quê? Se eu não sou capaz de vencer, então eu não sou capaz de aprender a vencer. Por que eu não sou capaz de aprender a vencer? Eu sou capaz. Vocês, nós todos somos capazes. E falta talvez uma coisa: que você decida concordar com essa afirmação. E eu coloco o verbo decidir propositalmente, porque está sob nossa responsabilidade o que fazemos conosco. Está sob nossa responsabilidade o que pensar e o que sentir na vida. Mas, como temos tempo, vamos dizer por que ele acha, ou como ele acha que venceremos. Porque ele nos dá uma receita. E Emmanuel começa assim: não desanimes. Bastante apropriada essa frase para esse mês de setembro. Para todos os meses. Não desanimes. Alguém. Imaginem que Jesus te diga: não desanimes, filho. Como é possível fazer a nós esse pedido? Não é uma ousadia pedir para que a pessoa que está profundamente doente, para a pessoa que foi abandonada por todos, para a pessoa que está lá no hospital sem saber o seu diagnóstico, para a pessoa que não vê futuro a si mesmo, não vê, não quer dizer que não tenha. É razoável pedirmos para essa pessoa não desanimar? Não é uma ousadia? Não é. Porque nós podemos decidir não desanimar. Nós que não nos conhecemos suficientemente ainda, temos grandezas, não dissemos há pouco? Grandezas ignoradas dentro de nós. Eu julgo não ser capaz de suportar a doença que acabo de descobrir ter. Julgo. E quem somos nós para julgar com precisão e maturidade? Quem somos nós? Sobre a vida? Quem somos nós? E está aqui o Cristo no Evangelho, nos dizendo: prossiga, nos dizendo: eu estarei com você quando você não conseguir. Mas parece que a gente não entendeu ou não acredita. Não desanimes, ele diz, persiste mais um tanto. Olha que sábio. Ele não está pedindo para a gente jamais desanimar. Ele está pedindo para a gente não desanimar mais um tanto. E ele nem fala o tamanho do tanto. Mais um pouquinho. Mais um minuto. Mais 15. Mais um dia. Persiste mais um tanto. Por quê? Porque tudo pode mudar no próximo segundo. Tudo. Será, gente, que a vida não está a nosso favor? Conheço muitos que acreditam que a vida é contra nós.
que as coisas do mundo vão todas me atacar. Vocês conhecem pessoas que pensam assim, né? Que eu preciso me proteger, que eu preciso ficar com o pé atrás, que eu preciso... Porque ou alguém vai me magoar, ou alguém vai me trair de qualquer forma, ou alguém vai me roubar, enfim, alguém vai me prejudicar. Já viram pessoas pensando assim? Pior, vivendo assim? Que vida triste. Não que não devamos dormir com o olho aberto, um deles. Porque também é do Evangelho que nós devemos ser mansos como a ovelha, mas astuto como a serpente. Porque o bem, e nós queremos viver o bem não é bobo, inocente no pior sentido da palavra. O bem também é sábio. Precisa ser sábio para ser bom, para ser bem verdadeiro. Mas chegarmos ao extremo de pensar que a vida é contra nós é desacreditar do amor do Pai. E quem acredita que a vida é contra nós, com facilidade desanima. Porque é brutal, aparentemente, a força do mundo. Porque eu sou tão frágil, mas tão frágil, que o menor dos meus dentes me tira de circulação, se ele doer. Que o menor das falhas no meu sistema nervoso, e eu morro. Que se meu coração fizer um soluço, e eu fui embora. De tão frágil que somos fisicamente. Mas a vida é muito mais do que isso, aprendemos. Então por que eu desanimaria? Se eu tenho tempo, sou amado e sou capaz. Por quê? Talvez porque eu não queira viver o que eu estou vivendo. Como a criança que está lá brincando com os seus brinquedos. E no momento, os pais dizem assim: filho, agora é hora de ir para a escola. Ah, mas eu não quero. Mas você vai. Por quê? Porque é bom para você. Mas eu não quero. Não importa o que você quer, porque você não sabe decidir o que é bom para você. Ainda, sobretudo. Algumas coisas você já sabe e você decide. Há outras coisas você está aprendendo. Será, gente, que nós não somos como essa criança de 4 anos em muitos aspectos da nossa vida? Será que o Pai, quando nos dá uma doença forte, quando nos dá um desemprego, quando nos dá uma situação realmente trabalhosa, Ele nos está falando assim: é hora de parar, de fazer aquilo, e agora cuidar deste exercício, dessa situação. Mas eu não quero, mas é bom para você. E amanhã, um dia, você me agradecerá. Por quê? Porque você verá o quanto você cresceu e o quanto você se admira por ter conseguido. O quanto você começou a gostar de você mesmo, porque você se viu capaz. Porque conseguiu superar alguma coisa inimaginável se te perguntassem se você gostaria ou se você é capaz. A vida, gente, é uma escola. E enquanto a gente não entender como ela funciona, sofreremos. Enquanto a gente não entender que nós não estamos aqui para ser castigados, e sim para aprendermos a sermos felizes uns com os outros e conosco mesmo. Que tudo na vida milimetricamente é planejado num plano de aula fantástico, divino, onde cada momento, cada situação é para que você aprenda o que você não sabe. E ao descobrir, e ao aprender, você se realizará, você será feliz. Só isso. Enquanto pensarmos que nós viemos aqui porque aqui é o parque de diversões, e só sofreremos. Enquanto mantivermos as nossas expectativas como sendo expectativas de criança. Vou dar um exemplo de uma expectativa de criança. Não, o meu sonho, alguém falando, o meu sonho é ganhar bastante dinheiro e depois não ter mais problema nenhum. Uma criança está falando.
Porque não existe possibilidade de não haver problemas nessa vida. Não existe a menor possibilidade. Se alguém sonha que um dia não terá problemas, sonha errado. Mas então a vida é terrível? Não, a vida não é terrível. A vida confia em você. E a vida quer que você aprenda. Nós somos os alunos que brigam com o professor porque ele nos dá a lição que nos tornará maiores. Absurdo. Por isso digo, nós somos bem estranhos. Porque nos recusamos a entender que nós temos em nossas vidas, me permitam dizer, na vida de cada um de nós aqui presente no mundo inteiro, nós temos tudo o que a gente precisa. Não o que a gente quer, porque nem sabemos querer ainda, mas o que a gente precisa. Para quê? Para nos curarmos e para sermos felizes de verdade. Por que felizes de verdade? Porque nem felizes, nem desejar corretamente a felicidade ainda descobrimos o que é. A vida é uma estrutura, um sistema inteligente a nosso favor, da qual ninguém poderá escapar. Um game, um jogo de muitas fases, onde seremos felizes. Este é o nosso prêmio. Cada vez mais, a cada fase de aprendizado. Eu não estou falando de existência, de aprendizado. A cada fase onde nós, superando aquilo que não sabemos, olharemos para nós e gostaremos do que estaremos vendo. E nós estaremos vendo a nós mesmos mais maduro, mais sábio, mais capaz de amar, mais capaz de brilhar. Porque brilhar é o nosso destino. Eu não vou contar o resto da receita. Alguém quiser tirar uma cópia, pode. Mas chama Vencerás, está no livro Astronautas do Além, do Emmanuel. E aqui, nessa minúscula mensagem, nós temos a receita para todos os nossos problemas, no meu entendimento. Está aqui. Não é meu. Existe há décadas. Talvez a maioria de nós já tenha lido. Como já leu milhões de outras receitas derivadas do Evangelho e do Cristo, que são as respostas às nossas dores. Mas a gente não prestou atenção. Porque estava preocupado com coisas menores. O convite permanente de Jesus por nós é que nós vivamos. Porque é possível que a gente não esteja vivo ainda. Já que ele, para uma plateia como a nossa, eu incluído, ele disse assim: eu vim trazer vida. E todos estavam estranhamente vivos. Mas ele disse: eu vim trazer vida. E vida em abundância. E a questão que fica é: eu estou mesmo desperto, consciente e, portanto, vivo? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.